Neste vídeo vamos começar a introduzir aqui um conceito extremamente importante para as linguagens de programação, que é o conceito de criação de classes. Vamos neste vídeo explicar de uma forma mais ou menos simples o que é afinal de contas criar uma classe e que utilização é que poderemos dar às classes. Até esta altura, nesta série de vídeos, nós temos estado a falar sobre vários mecanismos relacionados com a sintaxe da linguagem C#. Este vídeo vai iniciar um conjunto de informações sobre a criação de classes. E as classes são, de facto, um núcleo central na linguagem de programação C#, porque estão associadas a um conceito designado por programação orientada por objetos. Não há uma forma muito simples de explicar por outras palavras o que é, afinal de contas, uma classe. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma, com exemplo muito simples, o que é de facto a construção de uma classe e o que é a sua utilização. Com o desenrolar do tempo, nós iremos então perceber que as classes têm uma aplicabilidade no código de programação extremamente importante. Para isso vamos criar aqui um novo projeto ao qual vamos dar o nome de classes. É um projeto semelhante a todos os outros que criámos nos vídeos anteriores. Depois vou colocar aqui um pequeno botão e uma label, uma caixa de texto, como já tive a ocasião de referir. Vamos deixar ficar exatamente com os nomes que aqui estão para não perdermos grande tempo. Portanto, a label chama-se label 1 e o botão chama-se button 1. E neste caso concreto vou fazer aqui um duplo clique no botão para aceder ao espaço onde posso colocar o código para a execução do clique. Ora, quando eu faço um duplo clique, há aqui um conjunto de informações que nos interessa desde já começar a tentar perceber. Como já percebemos ao longo destes vídeos, o código de programação em C# é caracterizado por ser construído em blocos. Blocos estes definidos por chavetas, isto é, chaveta aberta e fechada, e depois aqui com uma designação escrita a que nós chamamos de assinatura. Ora, este bloco tem este tipo de assinatura, este bloco de código tem uma ou outra assinatura e outro bloco, tem aqui já uma instrução aqui dentro e depois reparem o que é que acontece. Todo este bloco de código está inserido dentro de um outro bloco de código cuja assinatura a determinada altura tem aqui a palavra classe. Ora, classe, de uma forma genérica, é um modelo. É um molde, como lhe queiramos chamar. É um molde porquê? Eu posso criar, então, um conjunto de instruções de código que, conjuntamente, definem o que é uma classe. E já vamos ver isto num exemplo prático. A partir do momento em que eu construo uma classe, eu posso criar objetos a partir dessa classe. É como se eu tivesse, por exemplo, um molde que levo para a praia e que vou enchendo de areia para construir os castelos na areia. Eu vou usar sempre o mesmo balde, o mesmo molde. Vou enchendo com areia e vou criando vários montes de areia daquela forma. Ora, uma classe é exatamente isto. A classe é aquele balde que contém as dimensões, o formato, as características que depois, enfiando lá para dentro então, a areia nos vai permitir reproduzir vários tipos de moldes exatamente iguais. Ora, puxando esta ideia para a linguagem de programação, a classe é exatamente isso. É a criação de um novo tipo. Nós falámos aqui já nos vídeos anteriores que, por exemplo, existem variáveis do tipo string, por exemplo. E se eu colocar string nome é igual a João, o que eu estou genericamente a fazer é definir uma variável cujo tipo é string. Ora, se repararmos, quando eu coloco aqui o cursor sobre string e paro para que apareça esta pequena caixa, aparece ali uma informação, um conjunto de informações extremamente interessantes. Diz primeiro, logo a seguir àquele ícone com tons amarelos, que se trata de uma classe. E esta classe pertence a system.string. Ora, o que é que isto significa? A palavra system é um namespace, isto é o grande armazém onde, no interior desse armazém, se situa a tal classe string. E nós temos aqui, de facto, um namespace também que se chama classes.
A nossa aplicação tem um namespace geral que se chama classes. Ela chama-se classe no projeto e depois o nosso namespace é classes. O namespace genericamente é o grande contentor, ou vamos encarar desta forma, o armazém onde toda a nossa informação do código está inserida. Isto explicando assim de uma forma mais simples, porque depois mais para a frente iremos ter a ocasião de explorar os namespaces. Não há nada assim de muito especial. Mas voltando à ideia das classes, de facto, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos aqui uma classe que contém um conjunto de blocos de código. Ela tem inclusive aqui um conjunto de outras palavras que a seu tempo nós iremos escalpelizar. E tem depois logo aqui à frente também 2 pontos, form, etc. Ora bom, eu não vou estar agora a explicar em detalhe o que é que isto significa. O que genericamente eu tenho aqui é uma classe do tipo form. Ora, neste caso concreto eu tenho uma classe do tipo string e a partir da qual eu criei uma variável chamada nome à qual atribuí um valor. Esta variável do tipo string, ou esta classe do tipo string, é uma classe muito específica porque já vem construída com o próprio C#, vamos dizer desta maneira. Mas eu posso criar, através das classes, o meu próprio tipo. Isto é, em vez de ser uma string, ou uma variável booleana, ou uma variável do tipo inteiro, longo, double, etc., eu posso criar a minha própria variável com as suas próprias características e funções. E se bem se recordam no vídeo anterior desta série, eu mostrei que uma string, como é o caso, por exemplo, deste nome, tem aqui nesta listagem um conjunto vasto de propriedades, nomeadamente o length, que está aqui logo aqui em baixo, o length, que é uma propriedade que me devolve o número de caracteres que a minha variável tem. Mas eu posso, por exemplo, utilizar aqui o trim, que é uma funcionalidade da minha variável que permite retirar ou remover os espaços das extremidades desta variável. E, por conseguinte, temos aqui 2 conceitos fundamentais. Temos, por um lado, o facto de termos uma string que é uma classe, um molde. Criei depois uma propriedade, ou neste caso uma variável, do tipo string, que depois de definida vai absorver, obviamente, todas as características da minha classe string. Ora, vamos colocar aqui em prática um exemplo da criação de uma classe feita por nós. E uma classe que vai ser designadamente uma classe para definir uma pessoa. Ora, sabemos que uma pessoa tem determinadas características ou propriedades e também tem determinadas funcionalidades. Uma pessoa tem, por exemplo, o seu nome, é uma propriedade, tem a cor do cabelo, é uma propriedade, a cor dos olhos, a altura, o peso, etc. Nas funcionalidades, uma pessoa pode ter o correr, o falar, o ouvir, o escutar, etc. E, portanto, aqui está feita a distinção entre o que é uma propriedade e o que é uma funcionalidade. No caso concreto das classes, nós estamos a falar de propriedades, quando falamos das características da pessoa, a cor do seu cabelo, a sua altura, o seu peso, são as propriedades da classe. Quando falamos do correr, saltar, falar, ouvir, escutar, estamos a falar dos seus métodos, isto é, as suas funcionalidades, aquilo que a pessoa pode fazer. Uma coisa é aquilo que a pessoa é, enquanto características gerais, outra coisa é aquilo que ela pode fazer. Ora, vamos criar aqui uma classe da seguinte forma. Na nossa solução, aqui em cima do projeto, vamos clicar com o botão direito do rato, vai aparecer este menu, vamos selecionar Head e depois no fundo deste outro quadro vamos escolher Classe. Vamos definir aqui como nome desta classe Pessoa. Nós poderíamos atribuir um outro nome qualquer, mas ao atribuir aqui este nome Pessoa e ao clicar em Head, vai ser acrescentado aqui um ficheiro chamado Pessoa, que vai ser imediatamente aqui aberto e que vai pertencer ao namespace classes e cá está a nossa classe chamada pessoa. Ora, esta classe então vai aparecer aqui já com um bloco preparado para eu introduzir aqui quer a definição das propriedades da pessoa, quer também a definição das suas funcionalidades. Neste vídeo vamos exclusivamente definir algumas propriedades. Ora, a pessoa, que tipo de propriedades terá? Terá um nome, ok? E reparem, eu vou escrever propositadamente desta forma e depois irei compor. Terá uma idade,
terá, por exemplo, uma cor do cabelo. Cor cabelo. Ora, tudo isto obviamente está a dar aqui um erro por uma questão simples. Todas as propriedades de uma classe são elas próprias também de um determinado tipo. Ora, para eu ter uma propriedade do tipo nome, obviamente que é um texto, então vou escolher uma variável do tipo string. Para ter a idade, eu posso escolher uma variável do tipo inteiro. E para a cor do cabelo, eu vou escolher novamente do tipo string. Ok? O que acontece aqui neste caso concreto, então, é que eu estou a definir o conjunto de características de pessoa. Isto é, do molde pessoa. Sempre que nós quisermos criar uma nova pessoa, ela automaticamente vai ter estas características. Porquê? Porque elas são comuns a qualquer pessoa. E neste sentido, eu tenho aqui então o nome, idade e cor do cabelo. No entanto, há aqui um pequeno detalhe, que ainda não falámos aqui nestes vídeos e que iremos explorar com calma e facilmente irão perceber. É que as variáveis, ou neste caso as características ou propriedades da minha classe, têm uma determinada visibilidade perante o meu código de programação. Isto é, elas, mediante aquilo que eu escrevo antes das variáveis, eu posso definir se elas são privadas ou públicas, por exemplo. E significa isto que, se elas forem privadas, que é o caso que acontece agora, eu posso criar uma nova pessoa a partir deste molde, mas uma vez que estas propriedades são privadas, eu não vou conseguir definir os valores destas propriedades, porque elas estão privadas, são só para utilização interna da própria classe. Para que eu torne estas propriedades públicas, eu vou colocar, antes de qualquer uma destas propriedades, vou colocar o termo public. Public significa público, isto é, qualquer pessoa poderá ter acesso a este tipo de variável, ou este tipo de característica. Ora, então eu tenho aqui uma classe do tipo pessoa, ou melhor, uma pessoa, que é uma classe, o nome da classe chama-se pessoa, e dentro dela já tenho 3 propriedades, o nome, a idade e a cor do cabelo. O que é que eu posso agora fazer para utilizar esta classe, para tirar partido desta estrutura? Em form 1, no espaço do meu botão, eu posso definir uma variável do tipo string nome, e depois igual a qualquer coisa, certo? Muito bem. Se eu quiser criar uma variável do tipo pessoa, que é este tipo que eu criei aqui através da minha classe, eu vou poder fazer da seguinte forma. Pessoa, da mesma forma que eu aqui escrevi string, mas reparem que pessoa vai ficar aqui com uma cor diferente, porque é uma classe específica, ok? E aqui está, pessoa is a type which is not valid in the given context. Isto é, pessoa é um tipo que não é válido no presente contexto. Tudo muito bem, não há qualquer problema porque vamos já resolver isto. Vamos colocar aqui pessoa P1, que é o nome da minha variável, vai ser igual, e agora reparem, ao contrário do que acontece com string, eu não posso definir logo aqui uma string, porque pessoa não é do tipo string, pessoa não é do tipo inteiro, pessoa não é do tipo booleano, pessoa é do tipo pessoa, é uma classe chamada pessoa. Então eu aqui vou definir da seguinte forma, igual a new, isto é, igual a uma nova pessoa. E genericamente o que eu estou aqui a dizer é, pessoa é igual a uma nova pessoa. Okay? Pego no molde, encho o meu molde cheio de areia da minha praia e vou despejar esse molde em cima da areia e construir um castelo novo. E é isso que eu fiz aqui. Ora, é evidente que eu agora posso definir características desse castelo, ou desse resultado do molde. E neste caso da seguinte forma, P1, ponto, e agora reparem o que é que aparece aqui. Aparece já a possibilidade de eu utilizar idade, nome ou cor do cabelo. Vamos definir o nome. Então, neste caso, nome é igual, e nome é uma variável ou uma propriedade do tipo string. Quando aparece aqui a identificação a dizer field, significa campo. Nós podemos traduzir para este aspecto como sendo uma propriedade da classe. Ora, neste caso concreto, eu vou definir aqui uma string, que será, por exemplo, João, que é o meu nome. A seguir eu posso utilizar p1.idade, e neste caso idade também é uma propriedade, mas é do tipo int, inteiro. Então neste caso idade igual a 42.
E depois P1.cor_cabelo é igual, e cor-cabelo é uma variável do tipo string. Então eu vou pôr aqui preto. Ok? E desta forma eu tirei partido da minha classe, isto é, criei um objeto a partir de um tipo que é um tipo criado a partir de uma classe, a partir de um molde chamado pessoa. E quando eu faço este tipo de implementação, significa que estou tecnicamente a fazer uma instanciação da minha classe. Uma instanciação é criar, então, um novo objeto a partir daquela classe. Neste caso, o objeto que eu criei tem o nome P1. E depois eu posso definir as suas variáveis ou as suas características. Neste caso, defini o que era o nome, o que era a idade e a cor do cabelo. Se eu quiser criar uma segunda pessoa, eu posso fazer simplesmente isto. Pessoa P2 é igual a nova pessoa. E reparem que eu aqui defini um conjunto de valores, no entanto, estes valores dizem apenas respeito a este objeto que foi criado a partir da classe pessoa. Este novo objeto P2 é uma nova pessoa e, por conseguinte, vai ter as suas próprias características. Nome, P2.idade igual a 10, P2.cor-cabelo igual a amarelo, ok? E temos que ter sempre atenção que se trata de uma variável alfanumérica, uma string, e aqui, claro, pode ser Carlos, por exemplo, ok? Se eu quiser, em último caso, utilizar aqui estes novos tipos, estas novas variáveis que eu usei, eu posso definir isto da seguinte forma. Label 1, que é esta caixa que eu aqui criei no início do vídeo para apresentar dados, label1.text é igual, por exemplo, imaginem, p1.nome. E o que é que vai acontecer? Bem, penso que facilmente será fácil de perceber. Vai apresentar o nome, isto é, a propriedade nome do objeto P1, que neste caso é um objeto do tipo pessoa. Vamos executar. Vamos aguardar aqui uns instantes e agora, quando formos então a clicar no botão, cá está João. Se eu quiser ter o nome da pessoa 2, basta colocar aqui P2 e vamos ter o resultado a aparecer como sendo Carlos. Vamos aqui testar e cá está Carlos. E, portanto, de uma forma muito simplificada, eu quis introduzir neste vídeo o que é o conceito de uma classe. Obviamente que nós iremos ter a ocasião de falar aqui sobre estes termos que aqui estão, sobre a classe, sobre a implementação de funcionalidades, porque neste momento as nossas pessoas apenas têm características, não são capazes de caminhar, de falar, nem de ouvir, nem de escutar, etc. E nos próximos vídeos vamos continuar a explorar esta questão relacionada com a criação de classes e utilização de classes em C#.